Bom, o Dr. Murray ganhava muito bem, né? $150 mil por mês. É um salário absurdo para um cardiologista médio que nem ele. Mas ele ganhava dinheiro de quem? É aqui que a parada começa a ficar mais esquisita. Olha isso, cara. A AEG, a empresa que produzia os shows, né, que estava tocando a próxima turnê do Michael, foi essa empresa que contratou e que pagava o Dr. Murray. E tinha e-mails internos da AEG dizendo que eles sabiam que o Michael estava mal, que ele não ia conseguir fazer os 50 shows que estavam no contrato e que eles estavam com medo de que o Michael cancelasse tudo. A família Jackson entrou com um processo contra a AEG por causa disso aí, né? A teoria era que a AEG pressionou o Dr. Murray para ele manter o Michael de pé a qualquer custo, mesmo que isso fosse prejudicial. O júri absolveu a AEG em 2013, mas os e-mails existem, os fatos existem e a desconfiança continua. Isso levanta a suspeita que a produtora dos shows tinha interesse em manter o Michael ativo, mesmo que o preço fosse a saúde dele. Mas se tivesse gente com interesse na morte dele? A irmã do Michael, a LaToya Jackson, botou a boca no trombone e falou que todo mundo estava pensando. Logo depois da morte do Michael, a LaToya mandou na lata. O Michael foi assassinado por causa do catálogo musical. Se você está acompanhando a série de vídeos sobre o Michael Jackson aqui no canal, você sabe um pouquinho desse assunto. A gente está trazendo vários vídeos sobre o Michael Jackson aqui essa semana, então se inscreve no canal para não perder os próximos. O que eu vou falar daqui para frente não é fato comprovado, mas contexto, as declarações, as coincidências que vêm aí são difíceis de ignorar, pelo menos de ignorar, ok? Então eu quero que você pelo menos abra a mente e escute o que eu vou falar. O Michael Jackson, ele era dono da metade da Sony ATV. É uma empresa de música que incluiu o catálogo dos Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, Bruce Springsteen e muitos outros artistas icônicos na história da música. Ou seja, o cara era dono de todas essas músicas. Michael Jackson era dono de tudo isso. Tocou a música em algum lugar, Spotify, qualquer lugar, Michael Jackson ganhava. Em 2009, esse catálogo valia mais de $1 bilhão. Simplificando, o Michael era dono. Ele tinha todos os direitos de uma grande parte da história da música moderna. Basicamente é isso. E a Sony sempre quis comprar essa parte do Michael e ele nunca quis vender. Só que nos últimos anos de vida, o Michael estava endividado até o pescoço. Aí nessa época, em 2006, a Sony negociou as dívidas dele e deu como opção comprar parte do Michael, né, se ele fosse a falência, ok? Ou seja, com o Michael vivo e endividado, a Sony podia acabar ficando com o catálogo de qualquer jeito. Mas e com o Michael morto? Aí a parte dele iria para o espólio. E o espólio ia precisar de dinheiro para funcionar. E foi exatamente o que aconteceu. Em 2016, o espólio do Michael vendeu a parte dele no Sony ATV para a Sony por $750 milhões. Um preço bem abaixo do valor real. Mas o mais assustador é isso, né? Para a Sony, o Michael deu mais vantagem morto do que vivo. Mas, Peter, isso não prova nada. Concordo com você. Mas tem mais caroço nesse angu da Sony, ó. Em 2002, o Michael Jackson ele fez um discurso que foi insano para a época. Ele foi no evento e falou lá na frente de todo mundo, né? Na frente das câmeras, que Tommy Mottola, o presidente da Sony Music, era o diabo e que a Sony estava botando pressão e sabotando ele para ele largar o catálogo. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. O próprio Michael falou que ele sabia que enquanto ele fosse dono de metade da Sony, ele era uma ameaça para eles. O Michael falou isso, ok? E que eles faziam de tudo para destruir a carreira dele para ele precisar vender, entende? Tudo bem, isso também não prova nada, mas o contexto é real. O Michael e a Sony eram parceiros que se odiavam. E o catálogo era o centro de tudo, ok? Era o mais precious, né? E é assustador ver como é que isso se encaixa na teoria. Mas calma, não terminei ainda não. Circula na internet um áudio que ficou conhecido como a última ligação do Michael Jackson. Foi uma conversa do Michael pro ex-empresário dele, o Dieter Wisner. O que dizem que essa ligação foi feita pouco tempo antes dele morrer. Na gravação é assim. Aparentemente, o Michael diz que não pode falar abertamente porque não sabe se estão monitorando a ligação. E estavam, né? Tanto que tem a gravação. Enfim, ele falava que tinham pessoas que queriam fazer mal a ele e que tinha medo de ser morto de uma forma que parecesse overdose. Lembra que eu falei do laudo da morte do Michael?